Você conhece o Sínodo de Dort? Esse sínodo ele foi uma resposta a um grupo de teólogos que estava confrontando a teologia reformada que fora trazida pelos reformadores na Reforma Protestante. E esse sínodo de Dort, ele foi resumido em 5 pontos principais, e eu vou começar hoje aqui falando sobre cada um desses 5 pontos, a começar pelo primeiro, que é a depravação total. O que ensina essa doutrina depravação total? Essa doutrina afirma que todos os aspectos da natureza humana foram corrompidos pelo pecado. E isso não é o mesmo que dizer que somos tão maus quanto nós poderíamos ser, mas sim que o pecado afeta todas as áreas da nossa vida, seja a nossa mente, as nossas emoções ou a nossa vontade. Como resultado disso, o ser humano por si só não tem a capacidade de buscar a Deus ou fazer o bem espiritual de forma genuína. E textos chaves para embasar essa doutrina foram achados principalmente em Romanos. Quero destacar Romanos 3, 10 a 12, quando diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, porque todos se desviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Efésios 2, 1, 3 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outra hora, segundo o curso deste mundo, entre os quais também todos nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Lá no Antigo Testamento nós temos Jeremias 17:9, que diz que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Todos esses textos deixam claro que o ser humano está espiritualmente morto e que a sua natureza está fundamentalmente corrompida. Isso significa que sem a graça de Deus, nós não conseguimos voltar a Ele de forma voluntária, de forma livre e espontânea. Bom, vamos reforçar mais um pouquinho sobre o que não é a depravação total. É importante a gente entender isso para evitar os espantalhos. Às vezes as pessoas pensam que essa doutrina ensina que todos os seres humanos eles são tão maus quanto poderia ser, como eu já disse. Mas isso não é a verdade. Aqui vão alguns pontos para esclarecer esse ponto. Meio redundante, né? Enfim, não significa que todos são completamente maus em tudo que fazem. Mesmo pessoas que não têm fé podem fazer boas ações em termos humanos. Elas podem ser caridosas, elas podem ser bondosas, elas podem ser éticas, mas essas boas ações não são suficientes para agradar a Deus em termos espirituais, pois vem de uma natureza corrompida. Não significa também dizer que a imagem de Deus foi completamente destruída no homem. O pecado ele distorceu e corrompeu essa imagem, mas ela não foi totalmente apagada. O ser humano ainda carrega resquícios da imago Dei, da dignidade de ser feito à imagem de Deus. É como se estivéssemos olhando um vidro embaçado. Também não significa que somos incapazes de tomar decisões ou de fazer escolhas. O problema é que sem a graça de Deus, as nossas escolhas sempre serão influenciadas e tendenciosas, tendendo à natureza pecaminosa que nos inclina e nos afasta de Deus. Terceira coisa que eu queria trazer aqui é a realidade da depravação total. Ela refuta um ponto específico, e é a ideia de que o ser humano é, em sua essência, bom ou neutro. Muitas filosofias, religiões ensinam que o ser humano tem uma natureza intrinsecamente boa ou que ele é capaz de aperfeiçoar espiritualmente por força própria sua própria natureza. Essa visão otimista da natureza humana é bastante comum por aí. Por exemplo, eu vou citar uma heresia que foi combatida lá nos primeiros séculos da igreja, que é o pelagianismo. Esse Pelágio dizia que o ser humano podia alcançar a salvação por suas próprias obras sem a necessidade do auxílio da graça divina. Ele negava a extensão do impacto do pecado sobre a natureza humana. O homem era como uma tábua em branco e que ele podia escrever o seu destino nessa tábua em branco. O humano secular sustenta que o ser humano pode alcançar um estado elevado de moralidade e ética por meio de educação, progresso social, sem necessidade de qualquer intervenção divina. E a depravação total ela vai vir para refutar todas essas visões e nos lembrar que nós precisamos da graça de Deus para qualquer coisa que realmente tenha valor espiritual. A salvação não é uma obra conjunta entre o homem e Deus, mas é uma obra completa e soberana de Deus. Romanos 8, dos versos 7 ao verso 8, nós vamos ler que, por isso, a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser.
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. O ser humano, então, ele naturalmente, sem o Espírito Santo, está em inimizade contra Deus e não tem capacidade de agradar a Deus. Em resumo, a doutrina da depravação total não afirma que as pessoas são tão más quanto poderiam ser, mas sim que todas as partes do nosso ser estão manchados, afetados pelo pecado. Isso nos deixa totalmente dependentes da graça de Deus para que sejamos salvos. Sem essa graça, nós continuamos mortos em nossos pecados e incapazes de buscar a Deus por nós mesmos.